o podcast dos aposentados e pensionistas, uma realização das diretorias de comunicação e de aposentados e pensionistas do Sind Receita. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa terceira edição do podcast. Meu nome é Victoria Almeida, jornalista do Sind Receita, e hoje você ficará por dentro dos debates e resultados da Plenária Nacional dos Aposentados e Pensionistas. O evento foi realizado nos dias 21 e 22 de junho em Fortaleza. E quem nos conta todos os detalhes sobre este evento que representa um marco para a categoria são elas. Sejam muito bem-vindas, diretoras. É um prazer recebê-las aqui conosco novamente no podcast. Muito obrigada, Vitória. Eu sou Marlene Cambraia, sou diretora de Aposentados e Pensionistas e quero dizer para vocês que foi um prazer enorme trabalhar essa plenária com vocês. Eu quero agradecer também a nossa comissão que muito se empenhou para que o sucesso acontecesse. O prazer é todo meu e agradeço muito a possibilidade de estar aqui para passar todas as informações que aconteceu, que ocorreu na nossa plenária. Eu sou Ieda Miranda, secretária-geral do Sind Receita e também fiz parte e continuo fazendo parte da comissão organizadora da Plenária Nacional dos Aposentados e Pensionistas. Certo. E como foram os trabalhos, diretoras, no primeiro dia de realização do evento, Na parte da manhã, a abertura ficou por conta da comissão organizadora e, na sequência, houve uma apresentação sobre as principais ações judiciais de interesse da categoria realizada pelo presidente do Sind Receita, Thales Freitas, correto? Correto. A nossa intenção no primeiro dia é que houvesse uma apresentação de cada participante, Mas em virtude de compromissos do nosso presidente, ele teve que fazer uma participação virtual, E foi assim que aconteceu. Nós tivemos a participação também do presidente do CNRE, Jerônimo Sartori, que fez a primeira parte e que ficou conosco virtualmente até no horário do almoço. O Thales entrou logo em seguida e como presidente e também falou sobre essas ações judiciais. Porque a maior preocupação do nosso aposentado e pensionista, nesse momento, são as ações judiciais, E foi muito esclarecedor, foi um momento muito rico em informação nessa manhã. Nós tivemos também a apresentação não foi nem o delegado, que o delegado lá da DS Ceará não teve oportunidade de comparecer, mas foi a delegada adjunta, que recebeu a todos e agradeceu a presença de todos e ainda mostrou os pontos turísticos, dando as dicas quando os colegas poderiam ir na questão do jantar, porque era o horário livre que eles tinham, era só na parte do jantar, porque o evento ocorreu durante todo o dia. Sim. E aproveitando esse gancho, a gente pode falar um pouquinho agora de como é que foram esses 2 dias de intenso trabalho, Como vocês estão dizendo, teve pouco tempo para passear. Sim. Houve um volume de trabalho muito grande nesses 2 dias de evento, Sim. E eu me lembro que na segunda edição do podcast, na nossa última conversa, vocês contaram um pouco para os nossos ouvintes que a plenária estava organizada em 3 eixos temáticos, Haveriam constituição de 3 grupos de trabalho e esses grupos seriam divididos em 3 eixos temáticos, Cada grupo ficaria responsável por discutir e propor ações relacionadas a esses eixos específicos, Vocês podem relembrar para a gente quais foram os temas específicos desses eixos, E como é que se deu as discussões em cada um deles? Sim, com o maior prazer. Inclusive, eu trouxe até minha colinha, sabe? Porque minha cabeça não dá para lembrar de tudo ainda não. Mas o primeiro eixo foi desafios para a carreira, para a nossa carreira TRFB. O segundo eixo, aprimoramento da participação na estrutura do sindicato. E o terceiro eixo foi o plano de ação e bandeiras de luta. Aí, como é que nós dividimos todos os nossos representantes, que foram 44 delegacias representadas, como é que nós dividimos os colegas? Logo no credenciamento, os colegas, quando iriam receber o crachá, nós colocamos umas bolinhas verdes em alguns, cor-de-rosa em outros. E aconteceu um fato interessante, que foi até bom e motivo assim, de brincadeira durante todo, porque realmente foi, como bem você disse, um trabalho, foi bastante trabalho e tudo, mas assim, dentro de um clima muito bom, muito homogêneo, sabe? Sem briga, sem nada, com muito respeito, Nós gostamos muito disso.
E teve uma bolinha que sumiu, eu levei junto, eu acho que a bolinha entrou no meio dos outros documentos e ficou um sem nada. Então, foi chamado o famoso o grupo sem bola. Então, tinha o grupo bola verde, o bola rosa e o sem bola, sabe? Então, aí esses grupos foram assim, foram escolhidos aleatoriamente, né? Não houve escolha lá. Então, na parte da manhã, como Marlene disse, teve a abertura, né, com a participação do Thales, do Jerônimo, da delegada sindical, depois o delegado também chegou, o delegado sindical da ADS. Teve a apresentação de toda a composição da plenária. E daí, na parte da tarde, já foi a parte onde duas assessoras que foram contratadas pelo sindicato para poder fazer o planejamento estratégico. Aí ela já começou a passar todas as informações de como é que se daria esse estudo de todos esses eixos, né? Cada grupo ficou em uma sala separada e eles debateram durante toda a tarde isso, para poder no outro dia fazer esse debate geral com todos. Certo. Só para a gente relembrar também um pouquinho, esses temas, para cada eixo temático, eles vieram da questão do questionário, né? Isso. Porque houve a aplicação de um questionário, que foi um questionário bastante abrangente, né? Que foi aplicado na época da prévia, né, dos preparativos da plenária, e foi a partir dele que surgiram esses temas. Esse questionário, nós separamos, dentro dessas perguntas, formamos cada eixo, cada segmento, né? E aí nós dividimos em 3 grupos, então cada segmento daquele questionário tratava de um grupo. Certo. Então a gente pode dizer que foram as respostas dos próprios filiados que ajudaram a constituir os temas que foram debatidos na plenária, né? Então ela reflete exatamente o que os filiados e filiadas, as principais preocupações em relação à categoria e os desafios. Exatamente. Exatamente. 100%. E assim, uma coisa que foi muito interessante, que nós tivemos mais de 280 respostas, né? É claro que muitas eram bem iguais e nós tiramos assim as principais ideias e montamos o questionário nesse seguinte, né, o eixo dessa forma, o que nos ajudou muito. E assim, foi muito interessante que nos lembrou muito o CNRE, sabe? O dia seguinte, a gente se sentiu num CNRE. Até eu ainda comentei assim, nossa, é um mini CNRE. Aí alguém me falou assim, um mini CNRE não, maior do que o CNRE. Então, assim, foi sucesso total. Verdade. Aproveitando, diretor, esse gancho que a senhora mencionou sobre o CNRE, a votação dessas propostas que foram elaboradas a partir dos eixos temáticos seguiu também um formato muito semelhante ao que o Conselho adota, né, em suas reuniões, né? Sim. E aí eu gostaria de saber um pouquinho como é que se deu essa votação, como é que foram os debates das propostas, né? E como é que foi especialmente, assim, o engajamento dos filiados, das filiadas, né? Aposentados, aposentadas e pensionistas nesse momento, que é um momento inédito, né? Nunca havia acontecido antes uma plenária dos aposentados e pensionistas e num momento, assim, também interessante no que diz respeito a você fazer votação de propostas, a você ter esse debate ali. Então, vocês podem relatar, assim, para os ouvintes aqui do podcast, para quem está nos assistindo, como é que se deu esse momento tão semelhante assim com o CNRE? Eu quero falar um pouquinho e a Ieda vai complementar, porque ela é muito boa nessa história, né? Assim, para nós foi uma grata surpresa. As discussões foram tão acaloradas, mas tão respeitosas, sabe? Que foi, assim, foi um momento incrível. Para nós, assim, nós fomos com uma expectativa, assim, bem aquém da realização, sabe? Assim, a gente pensou em uma coisa muito menor, né? E a coisa cresceu, tomou uma abrangência que nós ficamos, assim, encantadas. O debate foi sensacional, o debate foi rico, sabe? Eu não imaginava que os nossos colegas iam estar tão dispostos a trabalhar naqueles eixos, naquele tema, com aquela vontade, com aquela garra, com aquela necessidade de fazer a diferença. E o que muito eles falaram, que a partir dali, que aquela era a primeira, a gente queria evitar esse termo primeira,
porque não sabemos da segunda, mas nós não tivemos dúvida, né, Ieda? Sim. Que foi a primeira e que foi sucesso, e que nós vamos ter muitas outras plenárias. Então, a gente pode considerar a primeira plenária um sucesso. E eu passo para a Ieda, que a Ieda é boa para falar desses eixos. Não, realmente nós fomos, assim, surpreendidos, sabe? Nós imaginávamos, assim, os colegas aposentados, né, distante da gente. A mesma gente passando todos os informativos para eles e tudo, mas a gente sabe que eu também estou aposentada agora, eu reclamava, nossa, como é que vocês estão aposentados quando eu estava nativa? E vocês não têm tempo, né? E aí agora eu vejo realmente eu estou aposentada e termina a gente não tendo tempo. Eu digo, será que eles têm tempo de ler tudo isso, de ficar informado, de tomar conhecimento de tudo? E eu fui surpreendida que como eles estavam realmente, assim, por dentro do que estava acontecendo, né, em tudo no sindicato. E aí, nesses grupos aí que eu falei que foi montado os 3 grupos, então, como é que era o trabalho lá deles? Primeiro, eles tiveram que escolher, dentre os componentes, quem seria o relator e quem seria a pessoa que iria apresentar o resultado dos debates das propostas. E aí, cada um teve o seu relator, e esse resultado foi apresentado lá no segundo dia. Tanto as pessoas poderiam visualizar no painel, como é que eu vou chamar isso? Painel atrás. Como no telão, como também nós tínhamos também aquela, como é o nome daquele que põe o papel? Eu sempre esqueço. Flip chart. Flip chart. Tanto que poderia pra gente colocar ali também, né, escrever e daí, inicialmente, né, só quem debatia o que foi debatido, quem apresentava o que foi debatido no grupo, era o próprio do grupo, dali a pouco abria para todos os demais. Né, todos os demais já via aquela proposta, saiu do grupo e já colocava em votação, né, e se aceitavam ou não e tal. E aí eles debatiam, um debatia do lado, mas é como Marlene disse, tudo com muito respeito, sabe? Dali não saiu, pelo contrário, dali nós saímos todos amigos, sabe? Assim, foi maravilhoso, muito bom. Nossa, que coisa boa. E além disso, também, ainda falando um pouquinho sobre a questão das propostas, a gente queria saber mais ou menos quantas propostas foram aprovadas, porque os eixos temáticos são bastante complexos, né? São Sim. temas amplos. Então, mais ou menos quantas propostas os aposentados, aposentadas e pensionistas aprovaram nesse encontro? 58. 58 propostas. E abrange, assim, assuntos diversos. Abrange assuntos, inclusive, que a gente vai poder, tem que mudar até a Constituição. Você vê o nível que foi, que é para a gente atender aquela proposta, a gente tem que ver a possibilidade da gente alterar a Constituição, que é o caso do aposentado não mais pagar a Previdência Social. Então, para a gente conseguir isso, é só uma PL mesmo, para voltar. Eu sei que existia antes na Constituição a possibilidade do aposentado que é isento por doença, aquelas doenças relacionadas na isenção do imposto de renda, de não pagar a Previdência. Mas teve uma alteração, né, previdenciária, que voltaram a pagar novamente. Então, a gente tem conhecimento da PEC 555, Sim. Né, que está no Congresso, mas temos que ver uma outra, ou então frisar mais nessa, focar mais essa 555, para que a gente consiga mudar a Constituição. Então, para você ver o nível do debate que foi. Então, os assuntos foi desde remuneração salarial, a forma como recebemos hoje, até a questão do plano de saúde e também da comunicação do Sindreceita, da parte da ação judicial. Então, abrangeu todos os assuntos realmente que aflige nós aposentados. Foi bastante multidisciplinar, então. Pegou basicamente todas as áreas de atuação ali da Diretoria Executiva Nacional, Sim. né? Sim. Envolve trabalho parlamentar, vai envolver todos os tipos de trabalho em prol da concretização dessas propostas, né? Sim. Inclusive, só complementando, né? Nós temos propostas que terá que passar por uma AGN, que vai ter que mudar o estatuto, né? Então, assim, foi muito rico, né? Foi uma grata surpresa, né? O nível de interesse do aposentado com relação a essa primeira plenária. Foi muito legal.
E, diretoras, a plenária ela foi encerrada com uma dinâmica, né? A gente ficou sabendo que aconteceu uma dinâmica junto aos aposentados, às aposentadas e aos pensionistas, né? E aí a gente queria saber como é que essa atividade foi realizada. Por quê? Porque a gente gravou, né, a comunicação do Sind Receita gravou vídeo, né, sobre esse assunto e houveram muitos depoimentos, né, de filiados, de filiadas bastante emocionados com a realização da plenária. Então, você pode contar um pouquinho pra gente como é que foi essa atividade com os filiados? Então, no início, nós pensamos, inclusive com as mediadoras, né, que haveria uma apresentação do participante, né? Eu sou Marlene Cambrai, eu sou da DS Brasília, eu sou Ieda, tal, né? Mas com essa mudança repentina, né, do Thales estar virtualmente presente, o Jerônimo e tal, nós resolvemos deixar para o final, né? E onde as mediadoras pediu o seguinte, cada um vai dizer uma palavra, o que foi o evento para você, em uma palavra. Nós tivemos discursos, porque não teve como fazer em uma palavra. Então, nesse momento, a pessoa dizia o nome de qual DS, né? E assim, já discorria sobre o evento, né? De tão impactante que foi, né? Foi um momento de muita emoção, sabe? Houve choro, sim, né? E tudo. Lágrimas. Então, assim, as pessoas choravam de emoção e a gente olhava, a comissão olhava uma para outra. Gente, mas foi tudo isso? Mas foi. Porque o aposentado e o pensionista, ele tem uma visão de que ele é esquecido do sindicato, sabe? E ali ele teve a oportunidade de perceber a importância dele para o sindicato. O sindicato não existe sem o aposentado, a aposentada e o pensionista. Então, assim, ele viu o valor dele como filiado. Isso, para nós, foi muito emocionante, né? Então, nossa, eu achava que eu estava esquecido. Nossa, eu achava que a DEM não estava nem aí para o aposentado, sabe? E aí a gente levou muito isso para ele, porque nós somos quase 50% da base filiada. Então, isso é muito. Então, nisso, eles já... Houve até alguém que falou assim, já de montar uma diretoria, uma comissão para tratar de assuntos de aposentado, de tão empolgante que foi, né? Foi muito legal. Os depoimentos foram, assim, sensacionais. Eu quero aproveitar para agradecê-los, né, por todo o carinho, por toda a maneira que nós fomos tratadas e respeitadas enquanto comissão. Eu quero aproveitar também para dizer à nossa diretoria de comunicação que esteve conosco, né, muito obrigada pelo trabalho de vocês, foi sensacional. Passo para a Ieda complementar. Não, mas ele já falou tudo. Emocionante. É emocionante. Na verdade, era uma pergunta simples que tinha que responder com uma palavra ou no máximo duas. E perguntava assim, o que eu trouxe, né, para o evento e o que eu estou levando. Sabe? Eu tinha que responder isso. Eu fiquei imaginando assim, o que eu iria responder, porque era um sentimento assim, tão misturado, porque realmente, no meu caso, perguntasse para mim, o que eu levei? Eu levei muita aflição. Eu levei muita preocupação, ainda mais que cuidamos, né, desde o início do planejamento e tudo, a gente fica com medo de faltar alguma coisa e daquela coisa atrapalhar tudo, para que tudo desse certo, e realmente deu certo, como eu falei, deu errado a questão da bolinha que eu esqueci, que deu certo, que no final deu certo, né, que ficou lá o grupo sem bola, mas e o que eu estava levando? Gratidão. Gratidão a tudo, sabe? E eles também, a palavra que mais disseram lá foi gratidão, e agradecendo a todos, agradeceu a gente, agradecendo a comunicação, agradecendo a DEM, tudo, sabe? Então foi, assim, excelente, muito bom, agradeço muito e agradeço a Deus realmente de ter tido essa oportunidade de ter participado, de ter ajudado, de ter colaborado e feita, espero ter feito a diferença, né? Que esse era o meu objetivo. É realmente um marco mesmo, é muito significativo para a categoria. E uma coisa que eu também achei muito bonito, assim, teve uma colega que nós encerramos com uma oração do Pai Nosso, sabe? Eu nunca tinha visto isso em evento, né? Desse nível, né? E ela falou olha, eu estou tão grata a Deus pela realização dessa plenária que eu gostaria de fazer uma oração
sabe? Todo mundo se levantou, deu as mãos e fez a oração universal, né? E foi muito emocionante também nesse momento. Também foi lindo, foi um momento lindo também. Um sentimento de união, né? De união. Muito forte, Sim, né? foi, Junto com a categoria, né? Entre a categoria. Isso é muito bonito de ver. Muito bonito. Diretoras, para finalizar, eu queria saber, assim, uma análise geral. Como é que vocês avaliam a realização dessa primeira plenária nacional dos aposentados e pensionistas? E como serão encaminhadas as propostas aprovadas, 58 propostas aprovadas pela plenária? O que é que o Sind Receita fará, né? Como que o Sind Receita dará encaminhamento a essas ações que foram aprovadas, né? E qual a avaliação geral de vocês a respeito desse, que é o primeiro, aparentemente, de muitos encontros dos aposentados, aposentadas e pensionistas? Sim. Eu penso assim, tudo é uma fase, tudo foi fase e ainda não acabou. Né? Para mim, esse evento ainda não acabou. Não, ele só vai acabar quando a gente acabar assim, essa fase, quando a gente fizer o outro. Quando a gente fizer o outro evento, por quê? Porque primeiro teve a fase da apresentação da proposta, né, que veio da DS Vitória. Depois veio a outra fase, que foi apresentar os custos no CNRE com aprovação. Depois veio outra fase, que foi a do planejamento para a realização. Depois veio a realização, né, onde nós conseguimos as propostas. Agora vem a outra fase, que é o que fazer com essas propostas. Né? Tudo isso que nós falamos até agora, essas maravilhas todas que nós tivemos e tudo, elas não vão ter sentido nenhum se a gente, sentido nenhum, não digo, né, sobra alguma coisa, mas a gente não vai ter 100% do nosso objetivo concretizado e alcançado se a gente não der continuidade nas propostas. Então, o que nós fizemos já, dessas 58 propostas, nós já dividimos naquelas, como eu falei, que há propostas que a gente vai ter até que verificar a forma de alterar a Constituição, e há proposta também, como a Marlene disse, que a gente vai ter que alterar o Estatuto, ela só vai ter condição da gente dar prosseguimento se a gente alterar o Estatuto. Terá no final, talvez, né, não sei, vai ser decidido agora no CNRE, do início de agosto, se vamos realmente ter a AGN e quando será. Agora, por enquanto, ainda está ainda assim dizendo que vai ser em dezembro. Uhum. E esse AGN, ela vai ser extraordinária, só para alterar o Estatuto. Então, a gente vai poder encaminhar essa proposta para fazer, se for, né? Se tudo der certo e bater o martelo, que vai ter a AGN realmente em dezembro e ela será especialmente para alterar o Estatuto. Então, ela irá para lá. As que deverão ir para o CNRE, que também precisa de ser debatido e votado no CNRE para a gente dar prosseguimento. Não podemos encaminhar nesse CNRE de agosto, agora dia 4 de agosto, porque ele é extraordinário e não, talvez só no de dezembro. Sim. Que a gente vai encaminhar. Agora, dessas 58 propostas, se eu não me engano, umas 30, aproximadamente umas 30 propostas, elas já estão assim, já estão em fase de execução na ADEM, e nós já vamos marcar reunião com os diretores que estão cuidando de cada um, para a gente ver como é que está o andamento, tomar conhecimento, acompanhar, para levar para eles que essa também é uma proposta da plenária e vamos passando as informações para os participantes da plenária. Porque nós criamos um grupo no WhatsApp, então nós estamos unidos ainda nesse grupo, a gente se comunica ali, não parou, como eu falo, não acabou, todos os dias a gente se comunica ali, a gente passa as informações, né, e tem as cobranças, né? As DS, os representantes das DS estão marcando reunião nas delegacias para repassar isso também para os filiados deles lá. E aí vai dando os feedbacks para a gente também. Então, como eu falei, são fases, né? Sim. Então, nós estamos ainda no caminho. Tem um caminho longo e sim, de muito trabalho. Sim, de muito trabalho. E para você, diretora Marlene? Então, o que nós, assim, o que a gente está estudando são essas possibilidades, né, de viabilizar concretizar essas propostas, né? Nós já estamos sendo cobradas por algumas atitudes que deveremos tomar agora na próxima semana, a gente já vai sentar para estudar isso, porque muita coisa vai depender muito só das diretorias, né? A gente precisa desse feedback das diretorias para levar
para o nosso aposentado, nosso pensionista. E isso vai demandar um pouco de tempo, né? A gente está pedindo um pouco de paciência e tal, até a gente começar a ver isso concretizado. Porque como a Ieda disse, se a gente não começar a trabalhar e concretizar o que foi proposto, perdeu o sentido a plenária, né? Foram 2 dias de efetivo trabalho, mais 3, 4 meses de preparação para nadar e morrer na praia, né? Então, a gente não quer que aconteça isso, então nós vamos trabalhar pesado para ver isso concretizado. Teremos sucesso agora nesse próximo CNRE? Acreditamos que não, por ser um CNRE já extraordinário, que vai tratar da questão financeira, do que não foi fechado no último. A de dezembro também já tem o assunto que vai ser estatutário. Como nós temos propostas estatutárias, a gente quer ver se a gente já consegue levar para que já comece a concretizar essas propostas. Diretoras, e essas informações todas e encaminhamentos sobre as propostas aprovadas, sobre as discussões que ainda vão ocorrer no âmbito da diretoria, acerca da avaliação, né, dos encaminhamentos dessas iniciativas que a plenária aprovou, como é que os filiados fazem para acompanhar? No site do Sind Receita, né? Sim. Nos grupos, nas redes sociais, são esses os canais em que vão ser divulgadas todas as informações, né? Sim, com certeza. Como a gente sempre publicou, desde, como eu falei, das fases, desde a primeira fase até agora, sempre publicamos. Então, além de ser ainda, a gente ainda publica nos nossos grupos de aposentados, que tem grupo de aposentados com todo o Brasil, tem grupo de aposentados só de Brasília, tem só de São Paulo. Então, em todos esses grupos, né, nós estamos também, a gente faz parte, e a gente publica também lá. E eles demonstraram lá, né, no debate, que eles estavam bem atualizados e sintonizados com a realidade, com tudo que estava acontecendo. Que coisa boa. Muito bom. E vão ficar cada vez mais atualizados, sim, né? Com cada vez mais informações. Sim, com certeza. E uma coisa também interessante, que além dos grupos, eles agora já nos puxam no privado. Quando querem, né? Tamo aí. Abriu a porta do contato agora. Sim. Tá pronto. Tá certo, é o caminho. É, né? O caminho da união acaba sendo sem volta, né? Sim, sim. Agora que uniu, não separa. É verdade. Mais, né? Não, e essa é uma das nossas frases lá, né? Ninguém larga a mão de ninguém, né? E isso ficou muito forte para nós, né? Sim. E assim, tem um colega nosso, né, da Bahia, que disse, ele tem uma frase muito boa, que ele fala, da luta não nos aposentamos. E para nós isso ficou assim muito forte para nós, né? Então, da luta nós não nos aposentamos. Isso ficou muito bom, né, Zé Rosa? E é com esse sentimento de união e luta conjunta que a gente encerra hoje o podcast dos aposentados e pensionistas, agradecendo a participação da diretora Marlene Cambraia, da diretora Ieda Miranda. Muito obrigada pelos esclarecimentos que vocês trouxeram hoje aqui para a categoria. E a gente quer dizer que as portas do podcast de aposentados e pensionistas está sempre aberta para vocês. Muito obrigada, muito obrigada. É como eu disse no início, eu é que tenho que agradecer essa oportunidade da gente poder passar todas as informações para os nossos colegas aposentados, e quero aproveitar também a oportunidade e agradecer a todos que compareceram, lá, que no final até eu disse, gente, nós conseguimos esse objetivo aqui por causa de vocês, porque vocês se abriram, vocês aproveitaram a oportunidade também e demonstraram o maior interesse em debater, respeitando um para o outro, e daí no final nós conseguimos essa quantidade de propostas, né? Então, agradeço demais a todos que compareceram e que no próximo faça com que todas as delegacias sejam representadas. Nós tivemos 44 delegacias de 73 que nós temos, então está faltando aí umas 30. Então, na próxima nós vamos ter 100%, nós vamos lotar aquele salão. É isso, obrigada. Eu também só quero agradecer, né? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, que foi presença forte, né, nesses dias todos, nesse debate todo, né? A gente via, assim, muita união, e isso foi muito lindo de se ver. Antes de começar, a gente pedia, Deus encaminha, porque a gente tinha medo mesmo do que pudesse, do novo, né? Mas muito obrigada a todos os colegas, obrigada por nos aceitar, né? Como comissão, né? Foi gratificante demais passar esses 2 dias,
né, com todos vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Vicky. Obrigada, diretoria de comunicação. Obrigada, DEM, por me dar essa oportunidade de crescer junto com todo mundo. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos, diretoras. Muito obrigada. E este foi o podcast dos Aposentados e Pensionistas, uma realização das diretorias de comunicação e de aposentados e pensionistas do Sind Receita. Nos vemos em breve. Até lá!